Momento Esportivo vai ouvir o presidente da Comissão Patrimonial do Santa, o doutor Adriano Lucena, para esclarecer quais os motivos que levaram a direção coral a transferir o jogo com 13 para a Arena Pernambuco. Bom dia, doutor Adriano. Ô Jorge, bom dia. Bom dia ao torcedor de Santa Cruz. Jorge, o que nós conversamos internamente é que se a gente não tivesse conseguido aumentar a capacidade do número de torcedores no Arruda até chegar à fase mata-mata, nós poderíamos jogar o mata-mata em outro estádio com capacidade maior. E a capacidade maior em Pernambuco é o estádio da Arena. Então isso já estava no nosso planejamento. A fase agora inicial, antecipar esse jogo, é que está em discussão, ou pelo menos antecipar esse momento de jogar na Arena. Por quê? Porque a gente tem um último jogo agora, que é da primeira fase contra o 13, para fechar essa primeira fase, e aí a gente pode jogar na Arena, mas até ontem não estava decidido, tá certo? Isso era um elemento para discutir muito com o futebol, a questão de adaptação, de operação de jogo, enfim. Mas no dia de hoje, possivelmente vai ser decidido se esse jogo será no Arruda ou se será na Arena. Se for por uma questão de adaptação, já avisando um momento futuro, que é a questão do mata-mata, para que a gente possa ter um maior número de torcedores nesses confrontos que a gente espera disputar os 3 mata-mata para chegar ao objetivo nosso, que é subir de série ainda esse ano, e quem sabe com o título da Série D. Doutor Adriano, queda de pedaços de reboco e goteiras no estádio, como aconteceu no último jogo, são motivos para interditar o Arruda, não? Não, Jorge, não. Inclusive a gente faz de forma corriqueira, tá certo? As vistorias pós-jogo. A gente tem todo o cuidado de identificar os problemas para que a gente possa ir consertando, possa ir tomando as medidas necessárias. E é sabido por todo o estádio que a gente tem e as condições que a gente tem. Então, o fato de jogar na Arena, ou a possibilidade de jogar na Arena, não tem nada a ver com a questão de goteiras, né? Até porque isso já existe há muito tempo e a gente não tirou. O que existe é a possibilidade de ter um maior número de torcedores. A gente vinha fazendo algumas intervenções e vem fazendo essas intervenções no estádio, com a perspectiva de aumentar o número de torcedores. Mas se não for possível, a gente precisa oferecer ao torcedor do Santa Cruz para que ele possa estar nesse momento decisivo para todos nós, que o grande objetivo nosso do ano é subir de série. A gente precisa, em 2026, estar na Série C do Campeonato Nacional. Então esse é o grande objetivo, e é nessa perspectiva, nesse planejamento, que a gente está vislumbrando com a possibilidade de jogar na Arena. O GE chegou a publicar que a possível transferência do local da partida seria em função de problemas estruturais. Não é verdadeira essa informação, então? Não é verdadeira a informação. Eu li essa matéria, tanto é que nessa matéria faz uma citação ao meu nome, tá certo? E nessa citação ao meu nome não cita nenhum problema estrutural. Causa-me estranheza, Jorge, vez por outra, algumas matérias, alguns trechos, como saiu também no Metrópole, eu cheguei a falar com o jornalista, e o jornalista publica uma coisa totalmente diferente da realidade. E por vezes eu fico me questionando, Jorge, a quem interessa? Porque o papel do jornalismo é levar ao cidadão, aquele que é informado, a verdade. Então só nos interessa a verdade. O estádio do Santa Cruz, a gente, em todos os momentos, em todos os instantes, a gente sempre disse que era um estádio que
havia necessidade e há necessidade de investimentos na questão do banheiro, dos acessos, na questão estrutural, na sua recuperação. Então, nós nunca escondemos isso de ninguém. Agora, nós não somos nenhum irresponsável de estar abrindo o estádio, tá certo? E não é só o Santa Cruz, não. Existem outras instituições, outros profissionais que estão envolvidos. Então, nós temos documentos, tá certo? Para termos os jogos no Arruda com todas as seguranças naqueles espaços e com o público permitido. Então, não há, em hipótese alguma, qualquer ação nesse sentido. Tiramos o jogo, vamos tirar o jogo porque não tem a capacidade, ou não tem o laudo, ou não tem as condições. Não existe isso. Nós temos condições. O que nós estamos buscando, tá certo? O Santa Cruz, a instituição, é oferecer ao torcedor uma condição do maior número de torcedores e eles possam assistir o jogo. É isso que nós estamos oferecendo, ou tentando buscar essa condição. E se a gente conseguir, nas nossas atividades, buscar um laudo que nos dê o maior número de torcedores do nosso estado, não tem por que a gente ir para um outro estado. E em sua conversa com o Executivo Coral, com a direção tricolor, quais os motivos que a direção do Santa alegou para uma possível transferência do local da partida? É essa que eu estou lhe dizendo, Jorge. Dentro do nosso planejamento, havia já uma perspectiva, se a gente não conseguisse aumentar o número de torcedores. Nós temos hoje a autorização para 30 mil torcedores, 0,25. Então, se a gente não conseguir aumentar, a gente poderia ir para um outro estádio. O outro estádio é a Arena, que tem uma capacidade aproximadamente aí de 50% em relação aos 30 mil, ou seja, vai para próximo de 45 mil torcedores. Como a torcida do Santa Cruz é a mais presente, é a mais apaixonada, é aquela que quer e que incentiva os nossos jogadores e ajuda por demais o clube, então nada mais justo que a gente conseguir oferecer um estádio com uma capacidade maior. Nada diferente disso, Jorge. Esses pequenos ajustes ou reparos no estádio, a Comissão Patrimonial inicia a partir de quando? Vem fazendo constantemente, Jorge. Se você for hoje no estádio, se você for amanhã, você verá que nós temos equipe trabalhando de forma diária no estádio, fazendo as mais diversas ações. Tem alguma reunião programada ainda hoje com o senhor e a direção do Santa Cruz para definir a transferência ou não do local da partida? Temos reunião hoje para a gente definir de forma definitiva em relação ao jogo do 13, em relação ao mata-mata, já estava no nosso planejamento, tá certo? Com o presidente Bruno, com o presidente Vitor, a gente conversa por demais nessas ações para que a gente possa tomar uma decisão de forma colegiada. Então, essa antecipação, ela possivelmente será decidida no dia de hoje. Há algum risco, doutor Adriano, do Santa Cruz não jogar o mata-mata em casa? Na verdade, não é um risco, é um planejamento que a gente pode jogar na Arena para oferecer ao torcedor o maior número de torcedores dentro do estádio. Pelo menos esse é o nosso planejamento, esse é o nosso desejo. Nós estamos fazendo as nossas atividades no dia a dia no Arruda. Se a gente conseguir, nesse período, uma perspectiva de aumentar o número de público, não tem por que a gente jogar em outro estádio, a gente vai jogar no Arruda. Mas não tendo, tá certo, se a gente continuar com um número de 30 mil torcedores, não há por que a gente também não oferecer ao nosso torcedor uma melhor condição para que ele possa participar. Então, se eu tenho uma condição de ter um estádio com 30 mil e uma outra de ter com 45, por que a gente vai eliminar 15 mil torcedores? Então, a gente vai buscar a alternativa de atender ao nosso torcedor. Seria bom, doutor Adriano, que o senhor confirmasse que o estádio do Arruda não corre riscos estruturais, porque isso afasta o torcedor. Inclusive, doutor Bartolomeu Bueno havia declarado que o estádio vai cair. Pois não? Veja, eu conversei com o desembargador Bartolomeu Bueno
dizendo que não havia nenhum tipo de risco, como não há nenhum tipo de risco. Então eu vou aos jogos, levo por vezes minha esposa, minhas filhas, vou com meu pai com 80 anos, vou com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, ou seja, minha família por completa, ela está sempre presente nos jogos no Arruda, tá certo? Para que a gente possa assistir o jogo do Santa Cruz, e a gente vai porque tem todas as condições de assistir o jogo com total segurança. Então o estádio tem todos os laudos, toda a segurança para que o torcedor possa assistir com segurança os 30.025 torcedores no estádio do Arruda. Isso não há a menor dúvida. O que nós estamos discutindo internamente é essa questão de jogar na arena para que a gente possa aumentar o número de torcedores, saindo de 30 mil, que é no caso do Arruda, para um número próximo de 45 mil, que é o caso da arena. Doutor Adriano, para finalizar, o Santa já demonstrou que não tem condições de fazer uma ampliação, uma recuperação total no estádio José do Rego Maciel. Seria bom, a essa altura, a direção do Santa Cruz repassar em definitivo o estádio para a SAF? Eu vou trazer isso em números para que o torcedor possa fazer a sua reflexão. Nós temos hoje 100 camarotes. 100. Aproximadamente, Jorge, esse camarote é pago R$6.000 por ano. Então, vou trazer isso em números redondos. 100 vezes 6.000 tem uma arrecadação de R$600.000 por ano. Nós temos aproximadamente 5.000 cadeiras. Essas cadeiras são pagas através de anuidade que corresponde a meio salário mínimo, R$759 por ano. Vou arredondar para um número menor, R$700 vezes 5.000, nós temos uma arrecadação anual de R$3,5 milhões, mais os camarotes, R$600.000, nós temos uma arrecadação de R$4,1 milhões por ano, sem falar nos jogos. Os jogos, a arrecadação da patrimonial, ela se dá através dos ingressos. Então, os ingressos das cadeiras e camarotes, essa arrecadação ela fica com a patrimonial. Então, veja, nós temos uma arrecadação mais que suficiente para que a gente possa fazer a recuperação do estádio se a gente tiver toda essa capacidade de arrecadação. Então, esses são valores que ao longo do tempo, se a gente aplicar metade desse valor, se a gente fizer uma programação de aplicar aproximadamente 2 milhões ao longo do tempo, em 3, 4 gestões, então nós gastarmos esse valor aí de 2 milhões e meio por ano, ao longo de uma gestão de 3 anos, nós estamos falando de 7 milhões e meio. Nós temos condições de recuperar o estádio. Então, esses são números reais. Adriano defende a SAF, assim como todos que estão na diretoria, Bruno, Vitor, e nós estamos fazendo todos os esforços para que a gente concretize a SAF. Agora, para você vender um patrimônio como o estádio do Arruda, você precisa ter as compensações financeiras para o estádio, para a instituição Santa Cruz. Então é isso que nós estamos pedindo ao torcedor, ao conselheiro, que analisa a proposta que está em análise nesse momento, para que possa fazer sugestões e concretizar. Não é inviabilizar a SAF, muito pelo contrário, é fazer proposta para que a gente possa viabilizar a SAF e que seja boa para todos aqueles que estão envolvidos no processo de negociação, mas que seja muito melhor para o Santa Cruz ao longo do tempo. Que a gente possa ter um estádio moderno, que a gente possa ter um time de futebol competitivo e a gente voltar a disputar o campeonato nacional, onde a gente deve estar ao longo do tempo, que é na Série A. O time do Santa Cruz não pode estar
nem disputando a Série B, pela sua grandeza, pela sua torcida, pela sua história. É isso que nós estamos fazendo todos os esforços, Jorge, para viabilizar. Essa definição sobre a transferência do local da partida, essa reunião será à tardinha, à noite? Sai hoje durante o dia, Jorge. Hoje durante o dia a gente conversa, tá certo? Para você ter uma ideia, hoje eu estou em São Paulo, então a gente deve fazer essa reunião aí no horário o mais cedo possível para que a gente possa definir e começar a vender ingresso e começar a fazer toda a organização do jogo do próximo domingo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Adriano Lucena, pela sua atenção aqui conosco, com a Rádio Clube, com o Diário de Pernambuco. Um grande abraço. Um grande abraço, Jorge. Tenha um bom dia.